Bem-vindos a mais um vídeo no Ciências e Negócios. Já faz um tempão que eu não gravo vídeo aqui, mas a notícia de hoje aí me fez voltar a gravar vídeo aqui, porque não é possível, eu precisava manifestar minha opinião. Só que antes, e eu pretendo não só esse vídeo, obviamente, agora eu pretendo retomar aí, continuar gravando os vídeos e postando no canal. Então, preciso te pedir para se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar, colocar os comentários que são muito importantes porque ajuda no engajamento, ajuda esse tipo de vídeo chegar a mais pessoas também e ajuda eu saber o que vocês estão pensando, tá certo? Esse vídeo, aliás, eu acredito que o formato agora vai ser vídeos mais desse tipo, vídeos mais relacionados à opinião, dando meu ponto de vista, trazendo algum ensino, alguma coisa, mas vinculado à opinião e vinculado à nossa vida cotidiana, tá certo? Então, eu conto aí com a sua ajuda. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que na verdade foi um assunto que aconteceu há 2, 3 dias atrás, que foi exatamente isso daqui. Eu vou até colocar aqui na minha tela. Eu não vou compartilhar com vocês, né, para não dar problema de direitos autorais, mas a matéria está escrita assim: Justiça condena Uber a pagar 1 bilhão e assinar a carteira de trabalho de todos os motoristas. E ainda houve aqui, isso daí foi feito lá na Justiça do Trabalho, tá? Então, isso foi uma condenação da Justiça do Trabalho. E segundo a matéria aqui, o juiz ainda mencionou que esse valor de 1 bilhão de multa era um valor irrisório. E aí, isso traz um assunto que eu já trouxe aqui no canal algumas vezes para falar sobre isso, que é a dificuldade que é de se empreender no Brasil. E um dos principais pontos aqui no Brasil, um dos principais, tem um índice que mede isso, chama Índice de Liberdade Econômica, e quando você estratifica esse índice, que você dá uma olhada lá, você vai ver que os principais pontos de Brasil tá uma péssima colocação. Assim, o Brasil tem muitos problemas, né? De maneira geral, ele tem muitos problemas porque ele tem aquele DNA meio patriarcal, assim, meio que o governo é seu pai ou sua mãe e tem que te ajudar. Sendo que, na verdade, um bom governo é um governo que te dá liberdade, é um governo que incentiva a liberdade, incentiva as pessoas a não dependerem do governo e seja um governo justo. Esse é um bom governo, ou seja, que tem uma justiça boa, que crime seja punido e que ele te ajude digamos assim, dar dinamismo para o mercado e incentive a concorrência, a competição. Esse modelo é um modelo amplamente utilizado nos países que deram certo, independente, inclusive, de ideologia, porque, por exemplo, a China é um país que cresceu absurdamente, mas justamente aplicando essa base, entendeu? Essa base de pensamento. É um país comunista, mas que todo o ideário econômico comunista eles modificaram, porque senão iam permanecer na pobreza extrema, como estavam e sempre foram. Foi mudar essa lógica que eles mudaram. Ainda, obviamente, tem muitos problemas, e esses problemas são relacionados justamente à liberdade, né? Porque ali a liberdade não ocorre de maneira plena, né? Mas o que acontece? Mas você vê que dá certo. Inclusive, você vê que isso daí é o correto, é o caminho correto. Mas igual eu estava falando, nesses índices aí, o que acontece? O pessoal, você olha lá, é insegurança jurídica no Brasil. Isso daí é um negócio muito grave. Por quê? Aqui eu não estou nem questionando a autoridade do juiz ou a decisão de maneira técnica do juiz. Eu não estou nem questionando isso. Para mim, a gente tem que dar 2 passos atrás. É como que um país permite que um juiz condene uma empresa desse tamanho a uma coisa desse tipo, entendeu? Desse estilo. Obviamente que eu acho que essa decisão deve ser revertida, eu acredito, né? Espero, né? Por quê? Se essa decisão não for revertida, é literalmente o fim dos aplicativos no Brasil. Só para você ver o peso dessa decisão. Então, quer dizer, isso daí é o fim dos aplicativos no Brasil e é o fim de uma modalidade gigantesca de trabalho e é o fim de muitas pessoas que sobrevivem desse tipo de coisa, que vivem. Aliás, tem pessoas
que eu conheço várias. Eu viajo aí bastante e uso muito Uber, por exemplo, e eu converso com os Ubers, entendeu? Eu troco ideia com os Ubers. Eu lembro daquela época, aquela guerra de Uber e taxistas e tal, e mesmo assim eu sempre trocava ideia com os Ubers, com os taxistas também, e perguntando o que eles achavam e tal. Tem muito cara do Uber que abandonou emprego aí CLT, carteira assinada, para trabalhar com Uber, porque ele fala que para ele vale muito mais a pena, que ele consegue fazer dinheiro na Uber que ele não consegue nesses empregos de carteira assinada. Porque o grande problema, e aqui está o ponto. Qual que foi a decisão do juiz? A decisão foi que, primeiro, a multa absurda, mas fora a multa, foi a questão de contratar todos os motoristas do Brasil na CLT. Isso é inviável, nunca vai acontecer. Isso daí, o que vai acontecer? Ou a Uber fecha e muda de país. É o que vai acontecer. Porque se isso daí for aplicado às últimas consequências, você acha que a Uber vai contratar o pessoal? Não vai nunca, entendeu? Não, porque não justifica o modelo de negócio. O modelo de negócio dela não justifica, entendeu? Ela não consegue. Por quê? Esse daí é um problema da CLT. A CLT, ela é cara para quem contrata e barata para quem é contratado. Então, quando você tem um funcionário ganhando um salário mínimo, para a empresa ele custa 2 salários mínimos. Quer dizer, é caro para quem paga e pouco para quem recebe. Então, isso daí é um problema que tem. Não que, e aliás eu gosto de ponderar isso, não que a CLT seja um problema em si, seja, sei lá, o pior problema, quer dizer que ela sempre foi inútil, não. A CLT, ela foi desenvolvida na época lá, Vargas, e ela tinha a razão de ser. Era um outro país, entendeu? Era outro pensamento, entendeu? Era um outro Brasil. Então, para aquele momento, ok. Hoje, nós já estamos no ano de 2023. Isso daí já passou esse momento, entendeu? Já passou esse momento. Então, ela partiu de uma boa lei para uma lei que impede o crescimento do país. Então, isso daí é que tem que se pensar. Isso é que tem que se analisar e olhar as melhores práticas no mundo desenvolvido, no mundo que se desenvolve, não no mundo que está em queda, em declínio. Porque se você for analisar isso daí, aí obviamente vai vir com essas ideias maravilhosas, e inclusive tem um negócio muito interessante. Tem no X aqui, que é um antigo Twitter, tem um Twitter da deputada Samia Bonfim, eu nem vou colocar aqui na tela, mas eu vou ler para você. Para você está escrito assim: importantíssima decisão da justiça de condenar a Uber a pagar indenização de 1 bilhão. Pô, importantíssima, hein? Por quê? 1 bilhão por danos coletivos e obrigá-los a contratar formalmente os trabalhadores do aplicativo. As condições desumanas de trabalho são inaceitáveis e as plataformas têm que ser responsabilizadas. É engraçado, o que eu acho legal é que o pessoal que pensa assim, o pessoal chama eles de progressista, né? E eu não vejo razão de ser nessa frase progressista. Isso não me parece um pensamento progressista, me parece um pensamento retrógrado e não progressista, entendeu? É que eu sei que politicamente a ideia do progressismo é outra, mas assim, mas você vê, é, ainda comemorou, ainda acha que é bom. Isso mostra um triste desconhecimento de como funciona a economia, entendeu? Quais são os incentivos que faz com que o mercado e empresas contratem pessoas, que as pessoas tenham ali a sua fonte de renda, a maneira de gerar dinheiro, alimentar suas famílias, entendeu? Então isso daí demonstra um desconhecimento abissal. Por quê? Porque se a Uber fosse fazer isso, o Uber não existiria, entendeu? A gente voltaria aí alguns anos atrás, quem lembra, o monopólio do táxi, em que, conforme dizem, né, supostamente, existiam várias máfias ali, entendeu? Em que uma pessoa de influência controlava tudo e existia uma fatia da sociedade que não era atendida, por exemplo, por um serviço de transporte desse tipo, entendeu? Quando a Uber entrou, rompeu com tudo isso.
As pessoas passaram a ser atendidas. Aliás, começou a ter corrida aí baratíssima, R$ 5, R$ 8. Quer dizer, resolveu o problema de muita gente e resolveu o problema das pessoas que trabalham também. Por quê? As pessoas que trabalham, eu pelo menos, isso daí, obviamente, que eu tenho essa amostra, é uma amostra limitada pelas pessoas que eu conversei, mas eu não lembro de ninguém reclamando de dizendo não que é péssimo e tal, e que eu. Porque, na verdade, se a pessoa acha péssimo, é fácil, ela só sair, entendeu? Pronto, tá resolvido o problema. Mas, ao mesmo tempo que o Brasil é um país que se desindustrializa, é um país que complica o ambiente e o desenvolvimento de negócio, portanto, compromete a renda média do trabalhador, é o mesmo país que faz coisas desse tipo. Então, assim, para mim isso é inaceitável e eu queria entender a sua opinião. O que você achou disso? Você acha que isso daí vale a pena? Você acha que foi uma boa medida ou não? Acha que foi uma péssima medida? Mas eu queria realmente ouvir sua opinião sincera. Deixa aí nos comentários. E aí, e obrigado aí por assistir. Eu queria trazer isso porque isso me deixou indignado por ver como que o ambiente aqui no Brasil é avesso ao empreendedorismo, é avesso ao desenvolvimento. Mas deixa aí sua opinião e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado.